Botucatu para duas entrevistas super importantes com a diretora da Vigilância Sanitária Regional da DRS 6 e com o secretário da Saúde do município de Botucatu. Aguardem! Olá, hoje nós estamos aqui em Botucatu com o Dr. André Spadaro, secretário municipal da Saúde, que nos concedeu essa entrevista. Gostaria de lembrá-los que estamos adotando todas as medidas de segurança, mantendo o distanciamento, o uso de álcool em gel e a nossa equipe está toda de máscara. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade e deixar então um abraço a todos que acompanham a do Vale TV. Doutor, a gente sabe que vocês foram assim pioneiros com relação à vacinação de toda a população do município. Conta pra gente como que foi esse trabalho que vocês fizeram. Vocês testaram todas as vacinas? Quais foram as vacinas que foram usadas para essa pesquisa, esse trabalho que vocês fizeram? E como foi? Conta pra gente. Foi um trabalho bem intenso, né? Uma conquista que ficou bem marcada aqui para a população de Botucatu e para todos que participaram dessa conquista do estudo de efetividade da vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, aqui no município de Botucatu. Então é uma parceria isso da Prefeitura Municipal de Botucatu, Secretaria de Saúde, com a Unesp, pesquisadores da Unesp, a Universidade de Oxford, a Fundação Bill e Melinda Gates e o Ministério da Saúde. Então, mas até chegar lá houve muito trabalho, muita luta. Então isso começa já primeiro com a vontade do prefeito de Botucatu, Mário Pardini, de encontrar sempre, desde o início do enfrentamento da pandemia, as soluções que fossem sempre pioneiras para a gente fazer aqui em Botucatu. Então isso começou já lá em 16 de abril de 2020 com testagem em massa, chegou em Botucatu em parceria com a Faculdade de Medicina, a Unesp, a UHC, foi um dos primeiros municípios a testar em massa a população. E foi um tipo de vacina? Foi um tipo de vacina. Então a gente começou com todo esse programa de testar, de monitorar, de enviar equipes no domicílio para testar todos os familiares, os contatos, depois testar no local de trabalho de todo mundo. Ou seja, várias ações pioneiras, mas o prefeito sempre nos questionava o que poderia mudar a realidade da pandemia aqui em Botucatu. Sim. E eu, como médico, sempre disse para ele que o que muda a realidade seguramente é a vacinação. Então já muito antes até da vacina estar disponível, e assim que ela começou a se tornar disponível, o prefeito sempre nos cobrou, tanto a Secretaria de Saúde quanto o reitor da Unesp, o professor Pascoal Barretti, para que a gente encontrasse soluções para vacinar a população de Botucatu. Inicialmente pensou-se em comprar a vacina. Sim. Então o prefeito envia um projeto de lei para a Câmara e a Câmara aprova a reserva de 6 milhões de reais para o município adquirir vacinas para poder fazer a vacinação aqui em massa em Botucatu. Porém, rapidamente percebemos que essa não seria uma possibilidade. Vários municípios se organizaram em consórcios, governadores do estado tentaram fazer a aquisição das vacinas, mas isso já ficou claro que não seria possível, que os principais fabricantes só negociariam com os governos federais, com os governos centrais dos países. Sim. Aí surgiu então a ideia de a gente partir para um lado, aproveitando aqui que tem Botucatu instalado, uma Unesp, a Faculdade de Medicina, umas pratas clínicas referência para a Covid com 500 leitos, ou seja, toda uma expertise já de mais de 5 décadas de saúde, Botucatu um polo regional de saúde, a gente pensou então e aproveitar toda essa estrutura, laboratórios, podendo fazer teste PCR, sequenciamento genético para identificar o tipo de cepa, aproveitar toda essa estrutura e apresentar para o Ministério da Saúde um estudo com uma vacina. Tentamos inicialmente com a vacina da Janssen, tivemos contatos com a Johnson & Johnson, mas assim, não caminhou, na época ainda não estava aprovada a vacina da Janssen pela Anvisa no Brasil, e aí a segunda tentativa que fizemos foi justamente com a AstraZeneca, e aí as coisas caminharam. Então, todas essas universidades, instituições que eu já mencionei, a Universidade de Oxford, a Unesp, o Ministério da Saúde, se uniram em cima desse projeto e num prazo aí recorde conseguimos aprovar um projeto na CONEP, na Comissão de Ética e Pesquisa federal, e em
14 dias aprovar o estudo na Conep e rapidamente, no dia 16 de maio aqui, então a gente conseguiu fazer, iniciar o estudo de efetividade com uma vacinação ampla de toda a população em um único dia, que também foi algo pioneiro. Inédito, né? Doutor, e com relação aos efeitos adversos, os efeitos colaterais, vocês tiveram algumas informações com relação a isso? Foi feita alguma pesquisa em cima? Existiu esses efeitos colaterais? Sim, como foi isso? A gente faz esse acompanhamento, né, tanto o estudo clínico quanto a vigilância, né, quer municipal quanto a vigilância estadual, fazem esse monitoramento. O Hospital das Clínicas também tem uma equipe dedicada a fazer essa avaliação de reação vacinal. E a gente sabe que para todo tipo de vacina, mesmo as que não são para Covid, você tem graus variados de reações. O mais comum é ter reações que são chamadas reações leves, ou seja, que a pessoa não precisa de internação, muitas vezes não precisa sequer procurar um atendimento médico, um serviço de saúde. Mesmo, então, uma alteração de temperatura, uma dor no local. Exato, a gente sabe que existe variação, então para cada vacina tem um comportamento. Sim. A AstraZeneca, que nós utilizamos aqui, já era sabido e publicado em revistas internacionais, que ela tem um percentual de reações leves, que não precisam, né, de atendimento nem internação, é um pouco, assim, acima. Até mas isso aí foi tudo pesquisado, acompanhado, existe um acompanhamento quando tem os casos, né? Mas é comum, assim, na ordem de 70% das pessoas têm algum tipo de reação leve, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca. Uma febre, uma dor no corpo. Então, isso é comum, costuma ser autolimitada, que a gente chama, né? Passa sozinho, em pouco tempo, em geral um dia, algumas pessoas 2 a 3 dias. Então a gente observou isso sim aqui em Botucatu. Na semana seguinte, seria normal isso acontecer, né? Uma cidade onde foi feita uma vacinação em massa, ocorreram alguns efeitos e isso ser acompanhado. 65 mil pessoas em um único dia. Sim. Então, assim, o clima aqui em Botucatu pela vacinação era tão positivo, eu diria até assim, revestido de uma certa magia, assim, por conta da vacinação em massa, que isso virou, de certa forma, até memes assim, positivos. As pessoas se divertiram, vamos dizer, com a reação. Na verdade, os municípios, os outros queriam estar participando disso, né? Porque a gente já tinha tido uma pesquisa em Serrana, fez aqui em Botucatu. É claro que isso seria interessante que evoluísse de forma rápida também no país, como vem acontecendo agora. Acho que o país evoluiu bastante nos últimos meses com a campanha de vacinação. Com relação às internações em UTI, e mesmo na parte clínica, após a vacinação ou com o início da vacinação, isso se deu logo no início ou ainda, porque a gente sabe que demora um tempo para dar imunidade? Como é que se deu essa diminuição? Porque aqui acho que foi o primeiro lugar onde começou a diminuir a internação em UTI, mesmo na parte clínica, com relação à vacina. Como que se deu essa diminuição dos leitos com relação à região? Esse fenômeno foi bem interessante de acompanhar. E uma semana antes da vacinação, do dia 16 de maio, da primeira dose, a gente já vinha enfrentando aqui um aumento de casos grande. A gente estava muito perto do que foi o pico de casos aqui em Botucatu. A gente tinha em torno de 700 casos por semana e vinha de uma semana antes de vacinar com um aumento de 70% no número de casos. E isso continuou acelerando ainda por mais 2 a 3 semanas, que era exatamente o tempo que se esperava com uma primeira dose de 21 dias para que o organismo desenvolva, né, os anticorpos e tenha uma imunidade adequada. Então batemos nesse pico de quase 1.000 casos, foram 988 casos em uma única semana, de 2 a 3 semanas após a primeira dose, mas depois disso, quedas expressivas, em 3 a 4 semanas a gente saiu de um patamar de quase 1.000 casos para em torno de 100. Então isso foi muito importante e é claro que isso se refletiu em queda de internação e em queda no número de óbitos. E perto da segunda dose, foi no dia 8 de agosto, a gente teve aqui no mundo, em introdução aqui no Brasil, e aqui em Botucatu identificamos, porque o estudo ele faz sequenciamento genético das amostras positivas, identificamos a cepa delta aqui no município, no finalzinho de julho e começo de agosto. Isso fez com que aqueles casos que tinham caído para 100 voltaram para perto de 200, começaram a subir, a gente começou a ver internações novamente subindo,
mas felizmente coincidiu a introdução da cepa delta com a segunda dose em massa no dia 8 de agosto. Então mais de 60 mil pessoas novamente vacinadas num único dia, no mesmo modelo, e a partir daí os casos realmente caíram da ordem de 95% de queda no número de casos, internações e de óbitos, de modo que nas últimas 8 semanas nós caímos de 1.000 casos por semana para uma média de 10 casos por semana. Nos últimos 2 meses, já tem mais uma semana que não tem nenhum paciente em Botucatu, seja na rede privada, seja no Hospital das Clínicas do SUS, internado por Covid. Então, um resultado que a gente considera bastante expressivo e positivo, mas não que nos permita relaxar, infelizmente, frente a um novo cenário, um novo desafio que desponta, especialmente na Europa e em outros países, já de uma quarta onda e eventual introdução de uma nova cepa variante, a cepa ômicron. Doutor, me fala uma coisa, com relação à terceira dose, qual que é a sua opinião com relação a isso? É importante, eu acho que a gente precisa deixar esse recado para a população, né, de Avaré, da região aqui de Botucatu, da importância. A sua opinião com relação à terceira dose, qual é? Eu diria que ela é absolutamente fundamental. Então, já existem alguns estudos, não são muitos estudos, mas estudos com diferentes plataformas, diferentes tipos de vacinas, já mostrando que existe uma queda, né, na resposta, na imunidade, tanto humoral ou mesmo celular das pessoas, após alguns meses. Mais caracteristicamente após 6 meses, mas antes disso já ocorre, tanto que o Ministério da Saúde reduziu esse prazo da dose de reforço para 5 meses, e agora, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo já está solicitando para a Anvisa para reduzir ainda mais para 4 meses. Eu acho que é variável essa queda, talvez com uma plataforma com vírus inativo, esse prazo possa ser menor, então, por exemplo, a Coronavac, existem diferenças, isso ainda não está muito claro, mas é fato que após 3, 4, 6 meses principalmente, o nível de imunidade cai, e principalmente quando surgem novas cepas variantes em que a eficácia e a efetividade da vacina às vezes são um pouco menores, é fundamental então que você aplique a dose de reforço, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de uma possível nova onda também se apresentando no Brasil com a introdução de uma nova cepa. Entendi. Doutor, com relação a, você falou da imunidade, né? Nessa pesquisa que vocês, que a faculdade realizou, ela fala mais ou menos de um tempo de imunidade que a pessoa adquire com relação à vacina. Essa vacina vai ser feita uma vez ao ano, como a vacina da gripe, que a gente sabe que todo ano tem que tomar a vacina da gripe. Já existe algum estudo nesse sentido? Olha, o nosso estudo particularmente, ele não foi previsto você medir, né, através de coletas de exame laboratorial, a imunidade, seja quantos anticorpos tem, né, a imunidade humoral, quanto a imunidade celular. Ele não foi um estudo populacional, né, com milhares, dezenas de milhares de pessoas que acompanhou principalmente indicadores clínicos, né, transmissão, quantas pessoas precisam internar, qual a gravidade, quem precisa de UTI e qual o percentual de óbito, comparando isso com quem vacinou, quem não vacinou, tanto em Botucatu quanto na região. Mas existem já outros estudos, sim, mostrando essa importância e dosando, né, a imunidade periodicamente, mostrando então a importância da dose de reforço, o que leva já inclusive o Ministério da Saúde já externou um planejamento para o ano que vem de idosos e pessoas imunossuprimidas tomarem possivelmente uma dose a cada 6 meses e a população, de um modo geral, tomar pelo menos uma dose de reforço uma vez ao ano. É claro que isso pode mudar com novos estudos, novas informações, principalmente relacionadas a novas cepas variantes que estão surgindo agora, que podem vir a surgir. Então, com relação a essa nova cepa, existe já algum trabalho? Vocês já estão pensando em algum trabalho? Ou está sendo feito mais uma questão de observação dos casos, para ver se isso vai estar em algum município próximo ou aqui na cidade? Existe alguma coisa com relação a essa nova cepa? Isso, nós estamos com um estudo clínico, ele faz o sequenciamento de todos os casos positivos. Sim. Eu já tenho informação, ainda ontem conversava com a coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular aqui do HC da Unesp. Então, todos os casos mais recentes de Botucatu e região estão sendo sequenciados. Então, a gente acompanha isso com muita atenção para ver se eventualmente será identificada já nas próximas semanas ou não a
cepa Ômicron aqui em Botucatu. Agora, o mundo inteiro está debruçado sobre isso, pesquisadores do mundo inteiro, e eu acho que tem pelo menos 3 respostas principais que ainda estão pendentes, e eu acredito que nos próximos dias, nas próximas 2 a 3 semanas, já tenham respostas importantes, que são se a cepa é realmente mais transmissível, se ela pode causar casos com maior gravidade, e o principal, qual a eficácia e efetividade das vacinas utilizadas atualmente para essa nova cepa. Acho que são as 3 principais perguntas que ainda carecem de resposta, que devem vir agora em breve e serão fundamentais para decidir a estratégia no mundo inteiro para combater essa nova cepa. Se as vacinas forem eficazes, possivelmente deve se repetir um comportamento que aconteceu com a introdução da Delta. Agora, se houver uma queda de eficácia, muitos laboratórios já planejam, a própria Pfizer, a Moderna, planejam alterações nas suas vacinas, nas suas plataformas, para poder contemplar as mutações que ocorrem no vírus, principalmente Vocês estão aí observando tudo para que, se precisar, outra vacinação em massa, o Botucatu já sai na frente. A gente espera que as vacinas que estão sendo empregadas, elas também sejam eficazes contra a cepa Ômicron, porque isso traria também um tempo para desenvolver uma nova vacina, que é relativamente curto, né? Hoje, os laboratórios falam em poucas semanas para adaptar uma nova vacina a uma nova cepa. Mas aí tem a questão da produção, da distribuição, ou seja, isso pode levar meses. Tem uma logística toda, né? Se você tiver que vacinar todo mundo de novo por conta de uma cepa. A gente espera que mesmo que a eficácia eventualmente seja um pouco menor, que ela seja satisfatória e que as vacinas que estão sendo utilizadas atualmente protejam também contra a cepa Ômicron e a gente não precise vacinar toda a população mundial novamente. Tá bom. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com mais informações sobre a região de Botucatu. Obrigada.